Π, um número irracional, com propriedades interessantes e que muito chamou a atenção de matemáticos por toda a história. Mas de onde ele surgiu? O π é uma constante obtida pela divisão do comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. O conceito é bem simples. O problema é saber quanto é que vale essa constante, porque para calcular o comprimento da circunferência, você precisa dela, afinal. Ao longo da história, muitas civilizações voltaram os olhos para essa questão e desenvolveram diferentes métodos para obter esse valor, sendo um dos mais famosos o método da exaustão de Arquimedes. Calcular áreas curvas de maneira precisa não é uma tarefa muito fácil, ainda mais para um cara que viveu 200 anos antes de Cristo e não conheceu as poderosas ferramentas do cálculo integral. Então, como ele fez? Utilizando quadrados. Calma, não só quadrados, mas polígonos regulares. Calcular o perímetro de polígonos regulares é bastante simples. Se utilizarmos a definição de π como o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro e pensarmos que o círculo na realidade é um polígono de muitos e muitos lados, chegamos à conclusão de que ao inscrever um círculo em um quadrado, calculando o perímetro do quadrado e dividindo o resultado pelo seu diâmetro, é possível se aproximar do valor de π. Mas o que seria o diâmetro de um quadrado? Seu lado, sua diagonal, os dois? Na verdade, Arquimedes calculou as duas possibilidades. Uma em que o diâmetro do quadrado seria sua diagonal e outra em que o diâmetro era o seu lado, e concluiu que o real valor de π estaria entre os dois resultados obtidos. Mas Nelzu, um quadrado não se parece nada com um círculo. Bom, isso é verdade. Mas podemos concordar que um pentágono se parece mais com um círculo do que um quadrado, e que um hexágono se parece mais com um círculo do que um pentágono, e que um heptágono se parece... você entendeu o meu ponto. Lembra quando eu disse que Arquimedes viu o círculo como um polígono de infinitos lados? Então, à medida em que aumentamos o número de lados do polígono que é utilizado no processo, mais próximo do valor de π chegamos, e isso é genial. No entanto, repetir diversas e diversas vezes esse cálculo para figuras com cada vez mais lados é um processo longo, cansativo e solitário. Daí o nome do método. O lendário Arquimedes conseguiu realizar os cálculos até chegar em um polígono de 96 lados, que eu não sei como se chama, eu não sei nem... Isso foi pouco antes do mesmo, infelizmente, ser enviado para o plano dos complexos por um soldado romano durante o cerco de Siracusa em 212 a.C. Triste, de fato. A esse ponto do vídeo, talvez você esteja se perguntando o que toda essa história tem a ver com o título, e a resposta é nada. Na verdade, eu nem sei porque eu contei isso tudo. O real papo é que existem muitas maneiras de calcular o valor de π, alguns usando polígonos regulares, e até o Newton criou um método bem interessante e diferente de fazer isso, partindo do teorema binomial. Mas, como você deve ter visto no título, a ideia do vídeo é aproximar o valor de π com probabilidade, e para isso vamos utilizar um pouco de programação. Afinal, é disso que esse canal se trata, ou pelo menos deveria ser. Imagine um círculo inscrito em um quadrado. Por essa figura são distribuídos diversos pontos aleatoriamente. Queremos saber qual é a probabilidade de um ponto ser colocado dentro do círculo. Então, para isso, calculamos a área do círculo e dividimos pela área total da figura, que nesse caso é a mesma área do quadrado. Chegamos à conclusão de que a probabilidade de um ponto ser colocado aleatoriamente dentro do círculo é de π sobre 4. Como estamos interessados no valor de π, multiplicamos os dois lados da equação por 4 e chegamos ao resultado de que π é igual a 4 vezes a probabilidade de um ponto ser desenhado dentro do círculo. Então, se calcularmos o número de pontos dentro do círculo e dividirmos pelo número de pontos no total, poderemos nos aproximar do valor que buscamos, e à medida em que o número de pontos desenhados aumenta, mais preciso é o valor calculado. Então,
Eu criei um script para fazer esse cálculo. Primeiro, criei uma variável para guardar o número de pontos no círculo e uma para guardar o número de pontos no total. Depois criei uma variável com a coordenada x do ponto e outra para a coordenada y. Mas espera, eu tinha dito que iríamos precisar saber o número de pontos dentro do círculo. Mas como vamos encontrar esse valor? Bom, na realidade é bem simples. Imagine que o centro da figura coincide com o centro de um plano cartesiano. Para saber se um ponto está dentro do círculo, basta verificar se sua distância a partir da origem é menor do que o raio do círculo. E a cada ponto que se encaixa dentro desse valor, aumentar em uma unidade a variável dos pontos que estão na área do círculo. Para repetir o processo para todos os pontos, basta envolver essa parte do código em um for loop, que irá repetir até se esgotarem os pontos totais. No final, aplicamos a fórmula de antes com os valores obtidos e printamos o resultado no console, e está aí. Aproximamos o valor de π utilizando probabilidade e poucas linhas de código. Nessa ideia eu encontrei uma questão de entrevista para vaga de programador em algum local, mas eu não consigo lembrar mais, infelizmente já faz um tempo. Ontem, por algum motivo, me lembrei dela e vendo que o canal está há literalmente 1 ano sem vídeos, decidi gravar a resolução. Uau! O que foi? O vídeo já acabou? Nazir.